Olá, sejam muito bem-vindos ao meu vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a promessa. Muitos de vocês que entraram aqui nesse vídeo, que caíram aqui de paraquedas, vieram pelo título que a promessa ainda está de pé. Eu sei, gente, eu sei porque eu vivi a promessa e eu sou a promessa. Eu me chamo Ana Baltalvarenga e nesse canal eu falo sobre fé, motivação, espiritualidade, aonde a gente vai se conectar com o nosso Deus. Se você já passou por aqui, já ativa o sininho, já me segue, comenta aqui para a gente entender o que falta mais nesse canal para a gente se conectar com Deus. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu coloquei lá nas minhas redes sociais e eu vi o quanto é importante a gente entender sobre a promessa na nossa vida. Primeiramente, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e acredito que muitos de vocês vão se identificar. A gente tem um péssimo hábito de não achar que a nossa promessa está de pé. Por que eu estou falando isso? Porque eu achei que a minha promessa não iria se cumprir. Eu achava que tudo aquilo que Deus prometeu não iria se cumprir. E hoje eu tenho a real sensação de que a promessa, se cumpriu. E quando a gente entende que a nossa promessa ela vai muito além do que a gente possa imaginar, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, vocês vão entender que a promessa está de pé. Eu sei que muitos de vocês já tentaram desistir, tentaram parar, tentaram fugir da promessa, porque quem prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando você começa a entender que temos uma promessa, temos um legado e esse legado ele pode levar tempo. E hoje eu digo para você que a minha promessa se cumpriu. Há um tempo atrás, eu trabalhava na área da beleza e eu atendi uma paciente e nessa paciente ela falou assim: Ana, a minha pastora está por aqui. Tem possibilidade de você olhar ela? Eu falei, sim, claro, tem sim. E quando a pastora entrou lá no meu consultório, ela ministrou uma palavra sobre a minha vida. Eu fiquei bem impactada. Naquela época, eu não falava. Naquela época, eu não tinha o hábito de falar nas redes sociais. E ela lançou uma promessa na minha vida que eu falaria para a multidão, eu falaria com muitas pessoas que me via viajando, que me via no mundo inteiro. Então, naquele exato momento, eu falei, Senhor, como eu irei falar para a multidão se eu não falo para ninguém? Eu tenho vergonha, eu não tenho coragem. Eu me achava extremamente incapaz de falar para muitas pessoas. Eu era totalmente tímida. E naquele momento eu falava assim, como assim se vai cumprir uma promessa que eu vou falar para a multidão? Então, por muitos anos, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, imaginando, mas como assim? Eu vou falar da promessa? Eu vou falar para a multidão? Como assim? Eu vou falar com muita gente? Como assim? Eu vou rodar o Brasil inteiro? Eu vou rodar o mundo todo? Mas aquilo no meu coração fortaleceu, floresceu, aquilo ficou no meu coração há muito tempo. E recentemente foi feita uma oração, né? A minha filha pediu para que um pastor fosse orar o espaço dela, e naquele momento o pastor reafirmou sobre a minha promessa. Aí você fala, esse tempo foi exatamente de muitos anos, muito mais de 10 anos, isso foi em 2016, quase 10 anos. E hoje eu estou aqui cumprindo a minha promessa. Aí você vai falar, mas Ana, como que eu sei se a minha promessa está de pé? Existe um fato muito importante quando a gente entende que a nossa promessa nos persegue. Vou te dar um exemplo. Eu não sabia falar
não sabia falar para muitas pessoas. Eu tinha muita vergonha, eu gaguejava, falava de forma muito engraçada. E toda vez aquilo tocava no meu coração. Ana, aprende, você vai falar para a multidão. Embora eu sabia na minha cabeça que aquela pastora tinha falado aquilo, mas sempre veio cada um reafirmando sobre a minha promessa. Toda vez vinha na minha mente falando: Ana, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar, você tem que aprender. Então, eu entendi que a minha promessa não dependia se eu quisesse ou não, que ela sempre me perseguia. Então, eu comecei a criar hábitos de poder falar, hábitos de poder me comunicar, e eu vi o quão era importante eu entender que a promessa estava prestes a cumprir. Acredito que você deva estar aí falando assim, mas como eu vou saber que a promessa está prestes a cumprir? De um detalhe muito importante: Deus não falha na sua promessa. Deus sempre vai cumprir a promessa que Ele tem para você. E em mínimos detalhes você vai ter a sensação que a promessa está perto. Em mínimos detalhes você vai ter a sensação que sua promessa está próxima. Por que eu estou falando isso? Essa promessa foi feita em 2016, estamos em 2025 nesse vídeo. E acontece que toda hora alguém falava, alguém mostrava, Deus revelava na sua palavra. E recentemente um pastor falou que ele tinha pressa. Aí eu falei: mas Deus, como que eu começo? Hoje em dia, a gente não precisa de muito para poder falar do amor de Deus, para poder falar da palavra dele. A gente precisa se voltar, inclinar os nossos olhos, inclinar para que a palavra dele seja cumprida. E eu falei: o que eu tenho aqui hoje? Eu tenho um telefone, eu tenho a palavra e tenho a sabedoria que Deus nos deu, o entendimento. Deus nos deu o entendimento. Então, se você está aí, se você ouviu esse vídeo e você não sabe como começar a seguir aquela promessa, você tem que criar meios. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus prometeu que iria te dar, um exemplo, um carro, o que você tem que fazer? Você tem que começar a aprender a dirigir, você tem que tirar a carteira, você tem que saber lá tudo direitinho para como você vai adquirir o carro, como vai ter o carro, porque a gente tem que estar preparado para a nossa promessa. E foi então que eu comecei a me preparar, eu comecei a falar, eu comecei a entender um pouco mais da palavra, eu comecei a me inclinar para a minha promessa. E foi aqui que estou falando para você que está aí do outro lado, que você não acredita que a promessa está próxima. Já se arme, já se programe, já se encoraja, porque a promessa há de vir e você tem que estar preparado. E cá estou falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus e falando para multidões, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar a multidão. E você que está aí olhando esse vídeo, falando comigo, entendendo que Deus é contigo, Deus fala contigo, Deus vai te direcionar para a promessa. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Como diz a palavra de Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então acredite, porque a promessa está por vir. Se ela veio para mim, ela vai vir para você. Então acredite. E esse é o meu vídeo onde eu falo da minha promessa. Se você chegou até aqui o final, digite aqui nos comentários: a promessa está por vir. E já envie esse vídeo para aquela pessoa que precisa entender que a promessa ela está tão próxima da gente, basta a gente se preparar para que a promessa se cumpra. Porque Deus promete e Ele cumpre. Então, no vídeo de hoje, eu agradeço a todos que vocês estão por aqui.
Eu já vou mandar um beijo e já fique aqui no canal, já se inscreva, já ative o sininho, porque todos os dias eu lanço um vídeo onde eu falo sobre fé, motivação e espiritualidade, aonde a gente se aproxima mais com Deus. Então, um beijo!